Nós estamos diante do maior caso de escândalo do nosso país, diante de uma possível interferência do tribunal com as eleições presidenciais aqui no nosso país. Agora eu faço mais uma pergunta: qual deputado corrupto ou político corrupto do nosso país usa a tornozeleira eletrônica? Qual corrupto que foi condenado por desviar bilhões de estatais está hoje preso? Absolutamente ninguém. Então, enquanto o presidente desse Congresso, Rodrigo Pacheco, fica silente, fica em silêncio com relação às sérias acusações que é feita por Elon Musk, a nossa liberdade vai sendo tolhida. Vocês realmente querem que o mundo acredite que somente a esquerda é democrática no nosso país? Peraí. Pois é, pessoal, as coisas estão tensas ali em Brasília e olha só o que o Nicolas Ferreira vai colocar aqui, é muito sério. Ele vai falar sobre um grande escândalo ali em Brasília que foi denunciado por Elon Musk e olha só as novidades sobre este caso, pessoal, que está fervilhando ali em Brasília. E mais, Nicolas Ferreira colocou na parede Rodrigo Pacheco, que até o momento não tomou nenhuma iniciativa e está calado nessa situação. Olha o que o Nicolas falou ali, esse vídeo dele está viralizando porque realmente a paciência acabou e agora alguém tem que fazer alguma coisa. Vamos ver agora esse pronunciamento forte que deu o que falar ali, o pessoal da esquerda não gostou. Olha só o que ele vai falar, já dá um like, se inscreva agora aqui no canal. Vamos para essa matéria, voltamos logo em seguida. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de ver de fato o que está acontecendo no nosso país. Não somente o Brasil, mas todo o mundo. As declarações do Elon Musk, se for verdade, de fato mostram que nós não estamos vivendo uma situação de normalidade no nosso país. E é impressionante como somente o presidente do Congresso e a mídia escrava trata como se não estivesse acontecendo nada, horas. O segundo homem mais rico do mundo tem feito sérias acusações, tanto ao Supremo Federal como também ao TSE no período das eleições, e não é simplesmente levado em consideração. Mas quero lembrar aos senhores de que quando o porteiro do condomínio do Bolsonaro disse algo, a palavra dele foi relevante para poder colocar como se Jair Messias Bolsonaro fosse o mandante da morte da vereadora Marielle. Agora, vamos lá, vamos ver os cenários. Se caso o que Elon Musk está falando é mentira, vocês saem ganhando. E nós saímos envergonhados, afinal de contas, nós de forma ingênua e inocente acreditamos na palavra de um bilionário. Mas se for verdade, senhores, nós estamos diante do maior caso de escândalo do nosso país, diante de uma possível interferência do tribunal com as eleições presidenciais aqui no nosso país. E ora, qual é o prejuízo de, por exemplo, nós gerarmos uma investigação, colocarmos aqui a CPI do abuso de autoridade, ou até mesmo investigarmos, afinal de contas, o prejuízo será para quem? O prejuízo de investigação não é para ninguém, a não ser para quem talvez queira esconder algo. É impressionante como nós vemos as coisas acontecer aqui no Brasil e são pouquíssimas pessoas que de fato estão entendendo a gravidade de defender a nossa liberdade. E quando foi dito isso na rede social, é impressionante como a esquerda, que sempre diz defender a liberdade no nosso país, tem pedido mais censura. Nós vemos em manchetes em 2 jornais, inclusive um, que é 247, que é o consórcio do PT, dizendo que o ministro disse que iria cortar as relações de contrato com a Starlink, que leva ali internet para diversos alunos em locais diversos do nosso país. Agora, eles comemoraram isso, afinal de contas são contrários aos bilionários, menos, por exemplo, Bill Gates, menos, por exemplo, os bilionários que despejam dinheiro nas ONGs aqui brasileiras para poder continuar aumentando a agenda da esquerda aqui no nosso país. Então o que eu tenho a dizer é que vocês querem pagar de defensores da democracia às horas. Nós tivemos aqui há pouco tempo o mentor do maior escândalo de corrupção do nosso país, José Dirceu, discussando no Congresso Nacional. E vocês querem dizer que, na verdade, criminosos são aqueles que querem defender a liberdade na internet? Vocês realmente querem que o mundo acredite que somente a esquerda é democrática no nosso país? Espera aí. Que pessoa
de esquerda no nosso país hoje tem suas redes sociais bloqueadas, eu pergunto? Qual parlamentar de esquerda já teve as suas contas bloqueadas? Eu tive as minhas contas bloqueadas logo após as eleições do ano passado e até hoje eu não sei o porquê disso. Eu não tenho acesso aos autos. Nós temos hoje pessoas usando tornozeleira eletrônica e sendo condenadas a apenas de 16 anos porque fizeram baderna aqui no Congresso Nacional. Os black blocs que destruíram e cansaram de fazer bagunça aqui no nosso país foram absolvidos. Enquanto temos pessoas que não têm uma linha na sua ficha criminal, sendo condenados a 16 anos, tendo as suas famílias destruídas, simplesmente porque fizeram baderna aqui no Congresso, que a esquerda cansou de fazer. Agora eu passo mais uma pergunta: qual deputado corrupto ou político corrupto do nosso país usa a tornozeleira eletrônica? Qual corrupto que foi condenado por desviar bilhões de estatais está hoje preso? Absolutamente ninguém. Então, enquanto o presidente desse Congresso, Rodrigo Pacheco, fica silente, fica em silêncio com relação às sérias acusações que é feita por Elon Musk, a nossa liberdade vai sendo tolhida. Em nome dos vários brasileiros, para todo mundo, eu quero agradecer. Muito obrigado, Elon Musk. Se for verdade o que o senhor está dizendo, nós estamos diante do maior escândalo de interferência do judiciário nas eleições brasileiras de todo o mundo. Obrigado, senhor presidente. Pois é, pessoal, tá aí, realmente a corda arrebentou e agora a coisa vai ter que se resolver. Estão falando aí em um pedido de impeachment, mais um para o ministro Alexandre de Moraes, só que desta vez com provas cabais. E olha só, pessoal, o Nicolas Ferreira estava ali na Comissão de Educação e ele teve que deixar a presidência para fazer um discurso forte sobre um outro parlamentar. Olha o que ele vai falar aqui, pessoal. É muito importante essa declaração porque diz respeito à nossa liberdade, que é justamente esse assunto que está em alta ali em Brasília. O Nicolas deixou a presidência para poder ter direito de falar e falou ali durante a Comissão de Educação. E olha que sério que ele vai falar aqui e nós voltamos logo em seguida. Para poder fazer uma defesa ao meu colega deputado André Fernandes e fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, de que a comissão não tem sido pautada por debates infundados e ineficazes. Pelo contrário, somente hoje nós invertemos a pauta e conseguimos aprovar dois incríveis projetos que tratam a respeito da evasão escolar e também da possibilidade de abrir uma linha de crédito no BNDES para que seja direcionado isso para escolas públicas e privadas, que irá ajudar, inclusive, muito na segurança das escolas. E o debate, eu acredito que ideológico, ele é necessário, e aqui eu começo a fazer defendendo o deputado André Fernandes. Para todos que estão aqui presentes e também aos que irão assistir isso por todo o Brasil, no dia 1º de abril, o escritório do deputado André Fernandes foi veementemente atacado. Eles fizeram um boneco do André Fernandes, atearam fogo. Inclusive, quando o André postou isso nas suas redes sociais, o Instagram considerou isso conteúdo sensível e você tem que clicar para poder acessar. Porque após ter ficado o boneco dele em cinzas, ficou como literalmente alguém estivesse morrido ali no chão. E eles colocaram golpistas e, inclusive, se vangloriaram de ter feito isso com o deputado André Fernandes. Mas é óbvio que todos nós acredito que nós rechaçamos isso. O que eu quero levantar o ponto aqui é com relação à narrativa que é criada quando tem esse tipo de ato e como a esquerda ela se utiliza de uma defesa da democracia quando lhe convém. E explico o porquê. Eu estive no mês retrasado e semana passada com uma pessoa que é dita como golpista, como terrorista, mas que ela tem CPF, ela tem um filho autista. Esta pessoa ela foi condenada a 16 anos. Só para vocês terem ideia, nós temos pessoas aqui no Brasil corruptos que foram os mentores aí do maior esquema de corrupção que o Brasil já viu, que é o Mensalão, que foram condenados a 12 anos e logo após o STJ reduziu sua pena para 8 anos. Ou seja, aos olhos da esquerda, quem roubou bilhões de reais das estatais, desviou dinheiro para ir para educação, para hospital, para saneamento básico, ele é menos terrorista, menos criminoso do que alguém que fez baderna. E de fato é baderna. E eu condeno essa baderna. Eu jamais irei defender
quem depredou patrimônio público, quem, por exemplo, ateou fogo, quem veio aqui, mesmo que seja num sentimento de manada, está errado. Afinal de contas, você é responsável pelas suas atitudes. Mas nós precisamos ter a proporcionalidade e, inclusive, a ampla defesa, o direito de você, de fato, se defender. Os advogados, durante muito tempo, e alguns até hoje, não têm acesso aos autos, não têm acesso ao processo. E como que se é tão desproporcional de que essas pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos, elas são pessoas comuns. Não deveria o foro delas ser, por exemplo, o STF. Por que que isso está acontecendo? Porque há claramente hoje no Brasil, e eu falo isso aqui com pesar, de que há uma clara revanchismo judicial contra pessoas que se alinham ideologicamente ao Bolsonaro. Nós temos hoje no Brasil vivendo uma anormalidade. Eu pergunto aos senhores, todos estão presentes aqui, e o Brasil, qual corrupto hoje está na cadeia? Sérgio Cabral, ele foi condenado a 400 anos. Sabe onde ele está? Nas ruas do Rio de Janeiro fazendo campanha, provavelmente para governador do Rio. E olha que se continuar do jeito que está, vira, porque até então uma pessoa que estava no presídio há pouco tempo virou presidente. Então o precedente já tem. O que eu quero chamar a atenção aqui de todos é, para poder fazer a defesa do André Fernandes, eu simplesmente não preciso falar somente do aspecto do André Fernandes, eu preciso contextualizar. E é isso que eu estou fazendo aqui, contextualizando o porquê a defesa do deputado André Fernandes. E me impressiona que quando você não é contra o mal, você coopera com ele. Então, muito me espanta quando a esquerda ela não consegue denunciar o mal. Eu já vi aqui em diversos momentos aqui dessa casa, ministros de Estado não conseguir denunciar o mal que eu acredito que acontece, por exemplo, na Venezuela. É só colocar assim no YouTube, para quem está assistindo, coloca assim, ó, tanque de guerra Venezuela. Você vai ver literalmente tanque de guerra passando sobre civis na Venezuela. Inclusive a própria ONU, que tanto eles utilizam para poder dizer que é uma verdade infindável de uma organização, já condenou os atos tanto da Venezuela quanto da Nicarágua. Então eu deixo aqui mais uma vez a minha solidariedade ao senhor André Fernandes e deixar aqui evidente, claro, cristalino, de que nós estamos vivendo de fato uma cegueira ideológica, onde por conta de A defender A e B defender B, nós não conseguimos atacar o mal. Saibam que aquilo que nós precisamos como representantes do povo fazer é termos coerência. Coerência quando um errar, falar que errou. Eu nunca defendi nenhuma pessoa que depredou o patrimônio público aqui nesse Congresso. Vocês nunca irão me ver ir a vias de fato de agressão. Se algum dia eu falei palavrão na minha vida, se foi filmado, eu peço desculpas. Mas não me recordo, tanto aqui nessa casa ou com nenhum colega. O que acontece hoje é que existe, digamos, uma régua, que eles colocam, a régua de 30 centímetros, eles colocam que o 15 já não é mais o meio, que o meio é o 2 centímetros, ou seja, qualquer coisa que estiver no 10, no 20, vira muito extremo. Então, quando, por exemplo, você defende a legalidade do processo, para que pessoas como as pessoas do dia 8 não sejam taxadas de terrorismo e tenham penas aplicadas a elas exorbitantes, que ultrapassam da normalidade nossa jurídica, isso se chama extremismo. Eu não acredito que isso seja extremismo. Eu acredito, de fato, que as pessoas precisam pagar, inclusive uma pessoa pagou, com a própria vida. Isso aqui não é uma opinião minha. Se a maior instância do Ministério Público, que é a PGR, deu o parecer favorável para a soltura do Clezão, isso não foi feito. E por 2 meses isso foi ignorado. Sabe qual foi o fim do Clezão? A morte. E eu estive no velório dele. Lhes pergunto, eu sei que quando, aquilo que Hannah Arendt fala, né, que é a banalidade do mal. Você passa na rua um dia, você vê um morador de rua, você se assusta. Deputado Gilberto, como é possível ter uma pessoa morando na rua, deputado Ottoni? Isso é muito mal, isso é ruim. Essa pessoa precisa ter dignidade. Só que no segundo dia, você acha não tão anormal. Passa-se uma semana, um mês, um ano, e pessoas morando em situação de rua passam a ser normal. Afinal de contas, a continuidade do mal faz parecer que não tem problema. É exatamente isso que está acontecendo. E digo mais,
Esta pessoa que eu visitei semana passada, ela é uma mãe de família que não tem uma linha em sua ficha criminal. E eu estou para te falar para vocês, eu não quero ter que usar a tribuna dessa casa para poder anunciar mais uma morte. E quem é o responsável? Quem será responsabilizado por um autista e um morador de rua ter ficado preso 8 meses dentro da cadeia e agora foi solto por um erro jurídico? Ele será indenizado? Alguém irá defendê-lo? Os direitos humanos se colocará por ele? Ou seja, é necessário, ao defender o deputado André Fernandes, mostrar todo o contexto anterior de explicar o porquê eles não serão favoráveis a pedir, não para que puna, porque o nosso papel não é esse, aqui não é uma comissão parlamentar de inquérito, mas pedir meramente, senhores, para quem talvez aqui não está entendendo, é solicitar à Procuradoria-Geral da República que apure possíveis crimes. Ou seja, não somos competentes para tal. PGR, veja se há algum crime. Se houver, a PGR irá dizer. E eu defendo este instrumento aqui, nesta comissão. Acho válido, acho que é o nosso papel como devidos representantes. E, por fim, dizer que, se Levante Popular não é terrorista pelo que eles fizeram, vocês também têm que anistiar os outros demais. O que eu digo é, ambos para mim são baderneiros. Olha só, isso chama-se coerência. Ambos para mim são baderneiros. Ambos para mim passaram do ponto na defesa das suas ideias. Isso é ser coerente. Não é ser coerente defender um lado simplesmente a qualquer custo. A minha coerência vai, condeno o Levante Popular, condeno as pessoas também que depredaram aqui, condeno qualquer um que faça o mesmo. Agora, sabe o que aconteceu? Tem muita gente nova aqui, estudantes novos aqui, talvez vocês não lembrem. Mas os black blocs, lá em São Paulo, e aqui também, quebraram, depedraram, quebraram o Ministério da Educação. E sabe o que aconteceu agora recente, senhores? Em 2019? Foram absolvidos por faltas de provas. Nós não estamos vivendo uma normalidade. Toda a minha solidariedade ao deputado André Fernandes, e a coerência precisa prevalecer e a hipocrisia, quando necessário, será exposta. Obrigado a todos. Pois é, pessoal, você conferiu aí essas duas falas do Nicolas Ferreira ali no plenário da Câmara dos Deputados e depois na Comissão de Educação? Pois, realmente, pessoal, realmente chega uma hora que chega ao limite. A esquerda ela não aceita nenhum contraponto e é preciso vir gente lá de fora para vir colocar ordem aqui nessa casa. E olha só também aquilo que o Nicolas Ferreira falou, que é interessantíssimo. Se você observar, ele falou que não tem nenhum político de classe alta aí, né, que foi condenado com milhões de desvios de verba ali no Mensalão, no Petrolão, na Lava Jato, e que está andando aí de tornozeleira eletrônica. Você não vai ver isso, mas você vai ver sim pessoas que nunca tiveram nenhuma passagem pela justiça, nunca tiveram a sua ficha criminal suja e simplesmente porque estavam ali em Brasília, não estavam quebrando nada, estavam paradas ali e estão com tornozeleira eletrônica. É um absurdo e se não fizermos algo, se não falarmos, se não formos às ruas, se não denunciarmos até para fora do Brasil, as coisas podem piorar. Por quê? Agora, depois que essa bomba explodiu ali em Brasília e o Elon Musk falou que vai colocar os documentos sim, assim que ele colocar em segurança os seus funcionários do Twitter, né, o famoso X, aqui no Brasil, colocá-los em segurança, ele vai divulgar esses documentos, essas provas contra justamente ali Alexandre de Moraes e companhia. E o que vai acontecer, pessoal? Tudo isso, se não for feito logo, pode culminar em uma repressão e uma censura, porque o que está acontecendo ali no Congresso? Arthur Lira e Rodrigo Pacheco já estão correndo com o processo ali de regulamentação das mídias sociais. Agora eles estão passando na frente esse processo e querem acelerar de todo jeito, porque estão vendo que a coisa vai ficar suja. Pessoal, na verdade, se a casa cair para o ministro Alexandre de Moraes, cai para todo mundo, cai para Lula, cai para Pacheco, para Lira, porque é uma ação em cadeia, pessoal. É uma ação em cadeia. Então, eles estão ali desgovernados e querendo parar esse processo de tudo quanto é jeito. Vamos ver o que vai dar. Tomara
que a verdade venha à tona. Por quê? Se realmente tem algo de estranho, escuso, tem que vir à tona, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui e para ajudar que esse vídeo possa se espalhar para mais pessoas, se inscreva nesse canal para você ter outras matérias como esta aqui. Se inscreva agora clicando no botão vermelho e estamos juntos.